câmeras aqui. Ah, eu estou vendo. Só que é o seguinte, Sim. eu vou compartilhar desse outro link que tem, que é do meu computador. A minha câmera que está pegando é do celular, certo? Tudo bem, sem problemas. Porque esse computador aqui do setor, ele está com um problema que está sem microfone. Você está no trabalho, né? Isso. Está bem. Então, essa é a nossa segunda reunião de orientação acadêmica e você agora abriu o painel geral de dados. Agora, não seria melhor a gente ver logo o projeto, como está, e as Sim. sugestões que eu fiz hoje, aí depois a gente passa para... depois a gente passa para... Eu estava entendendo o que você havia colocado ali, a abertura daquela planilha, tinha sido dos dados que você tem. Os dados... Não, então, é sobre as áreas de conhecimento. Sim. Então, pronto, desculpa, porque eu pensei que eram os dados que você até já apresentou alguns lá no projeto. Então, por favor, Tá. retorne, agora que eu estou entendendo. Tá. Deixa eu botar aqui. Uhum. Pronto. Pronto. Consegue ver bem? Consigo, está muito bem nítido. Agora, aí você resuma aí o que você descobriu. Certo. Então, nesse quadro, nós temos fontes diversas que eu consegui achar na internet de classificação de áreas relativas às ciências da vida, né? Uhum. Fiz uma pesquisa em inglês, Life Science, e achei algumas fontes, eu creio que não tenham tanto peso quanto outras, certo? Mas eu vou descrever aqui, ó. A primeira que eu peguei é a Wikipedia, que, enfim, eu não levo o rigor científico, né, por vários motivos, mas mesmo assim eu quis pegar. Aí essa Surrey é uma universidade, eu não me lembro se é da Austrália, posso ver depois. Temos aqui também uma classificação de um periódico da Elsevier, que é SSRN, eles também classificam as áreas de ciências da vida. A Deep Union é uma liga, um departamento liga lá da USP, também classificou as ciências da vida. A Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. A própria Elsevier, eu entrei no site deles, né? Eles classificam até por conta dos escopos, né? Que eles precisam classificar as áreas, então tem a classificação própria da Elsevier. A Wikidata, essa sim é um pouco mais rigorosa, porque eles definiram descritores e definiram códigos para cada área, então é uma coisa mais confiável. E a própria Unesco, que tem sua classificação de ciências da vida também. Baseado nas fontes que eu peguei, eu fui atrás de cursos que tinham correlação com essas áreas dentro da UFPB, certo? E eu achei essas áreas em verde, que estão em células verdes. As células em laranja, eu descartei, porque apesar de serem consideradas ciências da vida, elas tiveram apenas uma entidade ou instituição de correlação com a UFPB. Então, eu achei muito pobre, por exemplo. A área de química só é considerada ciência da vida na Universidade de Indiana. Todos os outros não citaram química como uma ciência da vida. E antropologia somente pela Unesco. As outras também não citaram. Então, eu meio que já fiz um descarte de dados aqui, né? E as áreas em vermelho, elas também são áreas da ciência da vida, porém, no nosso contexto institucional, elas são consideradas como sub-áreas, inclusive são, vamos dizer assim, como se fossem disciplinas, né, componentes curriculares dentro de outros cursos, como anatomia, bioquímica, botânica, então não são cursos de graduação propriamente dito. Feito isso, eu selecionei esses cursos, né, são um total de 9, e eu passei para uma próxima planilha para trabalhar os dados em cima dessas áreas. Eu não sei se você consegue ver essa próxima planilha. Aqui eu trabalhei da seguinte forma: os cursos estão linkados aqui no canto superior esquerdo, da célula A2 à célula A10. A quantidade de projetos de extensão no timeline do ano de 2018 até 2023, né, nas colunas B a G, e a quantidade total de projetos de extensão dentro desse período para cada curso, na coluna H, certo?
Então, por exemplo, só para exemplificar, para ficar mais fácil de entender, o curso de biologia, por exemplo, em 2018, ele teve 25 projetos de extensão, 2019 teve 12, 2020 teve 28 e assim sucessivamente. Somando todos esses projetos de extensão, teria um total de 154 projetos no período de 2018 a 2023, certo? Dentro daquela perspectiva que eu tinha dito a você, 2 anos antes da pandemia, 2 anos durante a pandemia e os 2 anos posteriores, para a gente fazer um comparativo, dentro dos 9 cursos, né? Aí, eu fui além, né? Primeiramente, eu fiz esse gráfico, né? Esse primeiro gráfico aqui que aparece no centro inferior. Deixa eu aumentar ele aqui para a gente conseguir ver melhor. Em que nós temos os cursos, né? Como o eixo X e a quantidade de projetos no eixo Y, divididos por categorias anuais, ou seja, seria uma timeline mesmo. Então, o curso de agricultura, ele começa com essa barra azul, que é a quantidade de projetos em 2018, e termina com essa barra esverdeada em 2023. E aqui as quantidades. Então, mostra-se tendências de quedas e altas durante esse período da quantidade de projetos de extensão dentro do curso de, entre aspas, agricultura, que na realidade é o curso de ciências agrárias. Eu só mantive essa nomenclatura para ficar conforme a classificação de ciências da vida. O curso de ciências biológicas também, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui a gente já pode trabalhar algumas perspectivas, professor, é isso que eu ia conversar com você. Eu estou vendo que existem padrões, né? Um padrão muito marcante aqui, que alguns cursos eles tiveram queda da quantidade de projetos de extensão em 2022 e uma elevação a um patamar superior a todos os outros anos em relação à quantidade de projetos. Por exemplo, o curso de agricultura, de ciências agrárias, ele tinha uma tendência de estabilização no número de projetos de extensão entre 13 e 14 projetos entre 2018 e 2020. Em 2021 teve uma queda brusca para 9 projetos, mas logo em seguida, em 2023, 23 projetos de extensão, muito acima do valor médio dos anos anteriores. Então, isso mostra uma tendência de, né, subida. Então, isso aconteceu também no curso de Ciências Biológicas, que vinha 2 anos com a média de 28, 29 projetos. Em 2022 caiu para 25 projetos, mas agora já temos 35 projetos e o ano ainda não acabou. Podem haver proposição de novos projetos. Então, isso é uma tendência. Também há tendências de estabilização, como é o curso de gastronomia, que teve subida no número de projetos de extensão até 2021. 2022, 2023 está mantendo um patamar constante. Isso aconteceu também no curso de biotecnologia, que tinha tendências de subida e descida, mas agora parece que estabiliza um patamar de 5, 6 projetos. Enfim, a gente pode analisar esses dados aqui mais posteriormente, mas aqui a gente já tem coisas interessantes, né, para serem analisadas. Porém, esse gráfico, ele só relaciona dados de cursos com dados de quantidade de projetos dentro de uma linha temporal. Ele não considera outras variáveis, como, por exemplo, as áreas específicas temáticas de cada projeto desse. Porque nós sabemos que mesmo nós tendo cursos de graduação definidos, muitas vezes o professor de uma determinada área, ele almeja fazer um curso de extensão na outra área, explorar outras áreas que seriam uma dos principais objetivos da extensão, que é trabalhar interdisciplinaridade. Então, muitas vezes, você tem um profissional da saúde que quer almejar pesquisar na área da educação. Ele vai cadastrar um projeto de extensão dentro da área temática de educação, mesmo sendo da área de saúde. Então, eu fui fazer essas correlações dentro dos dados também. Então, a partir da coluna I, aqui dos meus dados, até a coluna AF, eu tenho uma aquisição de dados do CIGA relativos à quantidade de projetos de extensão dos cursos listados dentro das sub-áreas temáticas. E aí eu fiz um glossário aqui embaixo, colorido, definido por um código de cores. Temos educação, a coloração marrom, saúde, a coloração vermelha, meio ambiente, laranja, tecnologia está em amarelo, direitos humanos e justiça em verde, trabalho azul,
agricultura, eu não sei se isso é um anil, não sei, e comunicação seria roxo, certo? Então, na coluna aí nós temos a coluna de educação. Aí vai vir a quantidade de projetos, por exemplo, aqui de medicina. Nós temos 16 projetos de extensão na área da educação, relativo a profissionais docentes do curso de medicina, certo? Dentro do período de 2022, de 2018 a 2023. Então, eu fiz isso para todas as sub-áreas. E aí, eu me aventurei a entrar numa área que eu estou estudando no atual momento, eu acho que seria também um objeto importante na parte de metodologia, que é a teoria Atorreira de Bruno Latour, né? Que essa teoria dele está muito famosa, ele é um professor recém-falecido, né? Ele é de Harvard, era de Harvard, e ele produziu essa teoria, só que ele era da área de sociologia, só que o pessoal das ciências exatas está usando muito a teoria dele. Por quê? Porque a teoria dele permite a gente visualizar, por mapas e diagramas, as relações entre as variáveis, a importância das conexões entre as variáveis. Podem nos trazer outros dados. Por exemplo, nesse mapa aqui, chamado mapa de controvérsias, eu vou ter dois entes aqui, para a gente tentar entender. Seriam essas bolinhas que a gente chama de atores, e esses traços que seriam as conexões, né, ou as arestas, entre os atores. Então, os atores que foram definidos, eles são relativos aos cursos, né? Então, veja que tem cursos que têm um ponto, uma esfera aqui que está maior, ou seja, tem uma maior contribuição dentro do escopo geral. É um resultado diferente, por quê? Vou dar o exemplo mais significativo dentro do mapa. A agricultura, ou ciências agrárias, é o maior, né, relativo às outras áreas. Mas, se eu ver numericamente, o curso de ciências agrárias só tem 86 projetos de extensão dentro de 2018 e 2023, de um total de 1.086 dentro do período, em todas as áreas. Então, assim, percentualmente é um valor muito baixo, abaixo de 10%, mas é o curso que tem maior contribuição. Em que critério? No critério de conexões, ou seja, é a área que mais se conecta com outras áreas dentro das áreas temáticas de proposição do projeto de extensão. Se você for prestar atenção, dos 86 projetos de extensão de agricultura, eu vou ter 29 projetos na área de educação, 3 projetos na área de saúde, 37 projetos na área de meio ambiente, 11 projetos na área de tecnologia, 3 projetos na área de direitos humanos e justiça, um projeto na área de trabalho, um projeto na área de cultura e um projeto na área de comunicação. Ou seja, não existiu nenhuma área que ficou de fora. Os profissionais desse curso estão fazendo interdisciplinaridade com todas as áreas temáticas. Isso não acontece, por exemplo, no curso de ecologia. Vamos pegar um curso aqui que tem uma maior importância, né, numérica, já que a gente pegou a agricultura com 86, eu pegaria o curso de farmácia, por exemplo, que tem 189 projetos, ou seja, mais do que o dobro do que a agricultura. Porém, 4 sub-áreas, ou seja, sub-áreas temáticas ficaram de fora, que foi Direitos Humanos e Justiça, Trabalho, Cultura e Comunicações. Não existe nenhum docente do curso de farmácia que está trabalhando em interdisciplinaridade com essas sub-áreas. Então, isso é um resultado interessante. Você tem números, mas você não tem a abrangência social das demandas sociais nessas áreas. Se concentra mais em algumas áreas e outras ficam sem representatividade, certo? Então, nós temos dois métodos aqui, já para o nosso trabalho, e aí eu queria perguntar se você acha coerente. O primeiro gráfico me remete ao método da teoria fundamentada nos dados, chamado Ground Theory, né? Na realidade, a Ground Theory tem duas vertentes. Tem a vertente glaceriana e tem a vertente straussiana, né? O Glaser é o mais radical, né? A teoria mais radical, que ele parte do princípio que os dados por si só falam, criam teorias. Eu não acredito nisso. A gente tem que ter algum pressuposto. Então, eu estou seguindo a vertente straussiana, que seria o quê? Eu tentar retirar dos meus dados algum pressuposto teórico, né?
Então, eu estou partindo do princípio que existem dois grandes movimentos dentro dos cursos que foram selecionados. Existe um movimento em que, após a pandemia, existe um impacto negativo da quantidade de projetos de extensão, mas esse impacto ele já está sendo superado no ano de 2023, que as proposições de projeto de extensão já superaram em muitos anos anteriores, em alguns cursos. E outras tendências são tendências de estabilização. Tendências de decréscimo, não, pelo menos desses cursos não tem, né? Ou estabiliza ou está crescendo o número de projetos. Que é um resultado interessante, porque durante a pandemia a gente achou que isso realmente ia ter uma tendência de queda progressiva ao longo dos anos. A pandemia trouxe resultados muito negativos, né, em termos de produção. Mas já está se revertendo nesse ano. Então, ou seja, os dados já estão nos falando alguma coisa, né? E a gente estruturando isso numa vertente straussiana que tem não é um método muito solto, é um método bastante fundamentado. Então, poderia ser um método a ser utilizado na pesquisa. Esse outro gráfico, aí eu estaria trabalhando com o método da teoria Torrede, né? Pode dizer, professor, pode falar. Eu estou achando muito interessante a sua exposição e o levantamento dos dados que você fez. Em um tempo bem exíguo, né? E até a interpretação que você está fazendo com o referencial teórico, e eu concordo com você que a gente pode utilizar esses dados, e inclusive é porque eu estava ansiosa para dizer, porque você vem falando de interdisciplinaridade, e eu estou organizando um livro digital agora para submeter ao edital da Propesc, não é, pela editora universitária, não é da Propesc, é da PRPG, na UFPB, e é sobre educação interprofissional. Coincidentemente, você veio com essa temática e abordando a interdisciplinaridade, né? E já tendo um aporte teórico, né, para explicação. Então, e levantando hipóteses, né? Levantando hipóteses, quer dizer, você está trabalhando dedutivamente e indutivamente também. Então, é isso que eu estou pensando, nós vamos ter que escrever um capítulo, você vai escrever e eu vou revisar, para esta submissão. Então já está dito aqui e vamos fazer, certo? Tá ótimo, pode contar comigo. Pronto, agora pode continuar, porque eu estava querendo falar sobre essa iniciativa, e você já vai escrevendo, e já está escrevendo para o seu projeto, e já está escrevendo para os resultados do seu projeto. Você já está construindo o seu trabalho de conclusão de curso, de mestrado. Então, e já, se a nossa submissão for aceita, né, porque isso é um edital, depois eu posso enviar para você o edital, só que o lado adverso aqui é só até o dia 25, né, para submeter, de outubro. Sim. Mas, assim, nós ainda temos possibilidade de incluir mais 4 capítulos. Então, esse trabalho seu, escrito, não é? Eu reviso, e a gente pode incluir como um capítulo dessa obra, e você já sendo aceito esse trabalho para publicação pela editora universitária, você já fica com a publicação. É claro, eu almejo que tenhamos outras publicações já aqui para a sua defesa de mestrado, mas se não, já contaremos com a publicação. Então, se você aceitar, já pode escrever agora com uma certa pressa não, mas com uma certa urgência, né? Bom, era isso que eu queria falar só, porque quando você falou tantas vezes interdisciplinaridade, aí se enquadrou muito bem nesse nosso trabalho, que a gente está submetendo pelo mestrado em saúde da família, mas não tem nenhuma importância que participem mestrandos de outros cursos. Pronto, era só isso. Pode continuar.
Me diga uma coisa, professora, a quantidade máxima de páginas desse capítulo, você tem isso de cabeça? Porque eu começo a escrever e já posso... Sim, podem. Deixe-me fazer assim uma média dos outros capítulos que nós já temos, Sim. e aí eu digo a você, mas assim, 20 a 30 páginas. Agora, veja bem, você pode considerar 20 a 30 páginas, mas no formato A4, e a gente vai submeter no formato A5. Então, eu vou ver como está até agora, e aí eu digo a você logo a seguir, que aí eu também vou enviar, né, o edital, vou enviar também a configuração, ou seja, a formatação do capítulo, né? E aí a gente pode discutir esses detalhes, né, de número de páginas, né, e outros detalhes mais de formatação. Sim. Professora, eu não vou me ater muito a essa aba aqui, porque eu tenho mais 3 coisas importantes para falar, então eu vou tentar ser sucinto, tá certo? A próxima aba aqui se trata de uma bibliometria que eu fiz. Eu não sei se o Zoom vai aparecer para você. Deixa eu vir aqui. Consegue ver bem essa tabela? Consigo, vejo. Eu comecei a fazer uma pesquisa no portal Periódicos CAPES, colocando como pesquisa principal extensão, o termo, né? E foi me retornado 27.042 resultados. Quando eu coloquei um booleano aqui de integração do termo extensão com FPB, já caiu para 172. E aí eu coloquei a palavra avaliação, porque aí eu estou trabalhando com avaliação de projeto de extensão, então só foi me retornado 29, certo? Dentro desses 29, eu avaliei um a um, e eu achei um escopo que estaria dentro do nosso foco de pesquisa, na realidade. Dos 29, 5 estão bem alinhados com o que a gente está propondo, né? E aí eu coloquei eles aqui, discriminados, né? Da linha 2 à linha 6 aqui, e todos têm a ver muito com essa questão de avaliar projetos de extensão voltado justamente ao âmbito da UFPB. Porque como os dados estão emergindo da UFPB e não de outras universidades, eu tive que fazer esse filtro. Então, é uma das coisas que eu estou pretendendo fazer é lê-los. Eu vou imprimir e ler esses artigos, porque já que a dissertação necessita de caráter inovador, eu não posso repetir abordagens de colegas anteriores, mas eu creio que não. Pelo que eu li dos resumos, a gente está propondo coisas diferentes aqui, tá certo? Então, foi só uma questão de salvaguarda da nossa propriedade, né? Que nós vamos produzir um texto, eu acho que saiu não, tá aqui ainda. Tudo bem, aí essa aqui foi a minha perspectiva em relação a dados, certo? Bibliometria, definição de área de interesse e a coleta de dados iniciais, né? Agora eu queria falar sobre a questão da comissão de ética. Vou só abrir aqui o resumo que eu fiz dos 2 documentos, aos quais eu fiz a pesquisa, conforme você tinha me indicado, eu busquei a resolução 466 de 2012. Deixa eu compartilhar aqui o que eu fiz. Aparece para você, professor? Professora, Sim, aparece. se você tiver com algum compromisso próximo desse horário... Não, nós não marcamos, né? Sim, sim. Não, eu falo assim porque eu Então, estou me estendendo, aí eu... não. Nossa reunião é para isso mesmo. É para a gente Tá bom. discutir o seu trabalho. E Certo. esse horário de 2 horas, digamos assim, nas nossas reuniões mensais, é para. Tem como finalidade a gente discutir as questões desse trabalho mesmo, viu? Certo. Então, assim, o documento é grande, mas eu fiz um resumo, consegui colocar em poucas páginas, mas eu estou vendo que o foco, pelo menos essa resolução aqui, trata das diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos.
dos aspectos éticos, que é o item 3, fala que as pesquisas devem atender a fundamentos éticos científicos, certo? Da eticidade, fala-se ao respeito ao participante da pesquisa, ao máximo de benefícios e mínimo de danos, e a garantia de danos previsíveis para serem evitados, e a relevância social da pesquisa. Então, aqui eu já vejo que tem um certo foco da Comissão de Ética para trabalhos envolvendo pessoas diretamente e não indiretamente, né? O nosso trabalho, apesar de ter projetos de extensão que foram submetidos por pessoas, né, eu não vejo correlação dessas diretrizes para o nosso caso específico, né? Porque respeito ao participante, obviamente que eu vou ter, porque não há explicitamente nem o nome do projeto, nem o nome dos participantes. Nós estamos tratando de números mais gerais, institucionais, dentro de setores, projeto setorizado. Então, não vejo exposição de participantes, nem benefícios, nem danos, porque os benefícios seriam institucionais e os danos não existiriam. E a relevância social da pesquisa seria justamente porque nós estamos trabalhando na perspectiva de avaliar, né, os projetos de extensão que a razão de ser do projeto de extensão é atingir a comunidade. Né? São projetos voltados para a promoção social e não especificamente para a produção de conhecimento, que seria o pilar da pesquisa. Né? Não que o projeto de extensão não possa produzir conhecimento, mas não é o foco. Então, esse item 3.2 também, sobre várias coisas aqui, teria que ter um consentimento livre e esclarecido do participante, e isso envolve a assinatura de termos de confidencialidade, de privacidade, ou seja, além de não estar dentro do escopo do trabalho, isso, se a gente fosse submeter à comissão de ética por vias de dúvida, geraria um volume de trabalho muito grande, talvez a gente fosse mudar o foco para atender uma legislação que, para nós, não entraria, né? Por favor. Professor, acho que o áudio está desligado. Nesse caso de trabalhos retrospectivos e de fontes documentais, o projeto é submetido ao Comitê de Ética, mas, assim, não é apresentado um termo de consentimento livre e esclarecido para os participantes assinarem, porque não é mais possível. Mas é feita uma declaração pelo pesquisador como um fiel depositário dos dados, que esses dados não vão ser publicados com a identificação dos autores desses projetos, dos membros desse projeto, nem que vai haver algum dano ou prejuízo, né, a esses autores. Então, é nesse sentido. Não é que você teria que entrar em contato com todos os professores e técnico-administrativos e alunos que fizeram parte desse projeto, mas você assinaria um documento como fiel depositário, por exemplo, se comprometendo a tomar todas as medidas para não haver vazamento desses dados, né, da autoria, dos nomes, ou seja, manter o sigilo anonimato dos autores e dos membros dos projetos, entende? Quer dizer que não apenas os estudos assim que vão ser realizados envolvendo seres humanos, diretamente, precisam passar no comitê de ética, mas quando há um envolvimento indireto e quando não há possibilidade de obter o termo de consentimento livre e esclarecido, então o pesquisador, como eu disse antes, faz essa declaração, assina e anexa ao projeto. Ok. Eu não sei se ficou. No caso, eu vou fazer essa declaração. Eu queria saber se tem alguém que já fez, que eu podia aproveitar
porque assim eu não sei a fonte que eu posso utilizar, Sim, né? eu tenho, Sim. eu tenho. Pronto. Certo? Eu tenho. Então, Eu vou posso mandar colocar. para você ajustar, se nós chegarmos à conclusão que é realmente necessária a submissão desse projeto ao Comitê de Ética. Veja, eu estou acostumada a lidar com projetos, mesmo que retrospectivos e com análise documental de prontuários, mas que envolvem indiretamente pacientes. Esses projetos precisam ser submetidos ao Comitê de Ética. Aí, como pesquisadora responsável, eu assino essa declaração de que vão ser tomadas providências para evitar o vazamento, não é, de dados, assim, vazamento no sentido de autoria, de nomes, né, para manter o anonimato. Sim. Em relação aos pacientes que são envolvidos indiretamente. Então, eu não sei se você leu toda a resolução 466 de 2012, mas há um momento em que fala em estudos documentais envolvendo indiretamente seres humanos. Eu não sei se você chegou a essa parte. Eu não sei se é das atribuições da Comissão de Ética, que é avaliar protocolos envolvendo seres humanos com prioridade de temas de Não, relevância pública, não? eu acho que é mais na frente. É porque eu selecionei aquilo que eu achei importante, né? Então, cortei muita coisa. Talvez eu tenha passado despercebido. Então, seria você verificar estudos retrospectivos ou estudos com revisão documental de documentos, revisão documental de registros, né? Ou revisão de dados, mas que indiretamente envolve seres humanos. Então, é isso que eu gostaria de esclarecer, de forma que a gente já descartaria ou não a necessidade de submeter o projeto a um comitê de ética, porque, nesse caso, de haver realmente necessidade, a gente submeteria o mais cedo possível para que pudéssemos já trabalhar com esses dados, entendeu? Então, é isso que eu quero tirar essa dúvida, se realmente é necessário ou não. Eu penso que estamos tratando de uma revisão de projetos que já foram executados, mas envolvem pessoas. Então, veja que eu citei para você, da reunião passada, o trabalho de conclusão do mestrado de Clayton. E no trabalho dele, o objetivo era avaliar indicadores de desempenho acadêmico de estudantes cotistas beneficiados pelo PENAIS. E, veja, ele não entrou em contato com nenhum aluno, mas ele fez o trabalho dele a partir dos dados, ou seja, notas, os dados referentes à reprovação, aprovação, dados referentes a cancelamento de vínculo, e outros dados também, até demográficos, idade, sexo, e outros dados aí que eu não me lembro mais. Porém, foi necessário a submissão a um comitê de ética. Entende? Então, por isso que eu quero tirar esta dúvida. Então, no caso dele, como foi no caso dele, eu não me lembro, mas eu sei que ele submeteu ao comitê de ética, que eu vou verificar bem isso, mas ele submeteu ao comitê de ética. Eu vou verificar isso e aí eu digo a você. Entende? Porque esses alunos cotistas da UFPB, eles nem entraram em contato com o pesquisador, né, com o mestrando. Eles tiveram seus dados de notas e outros dados acadêmicos coletados pelo mestrando e ele fez o relatório da pesquisa,
a partir desses dados. Entende? Entendo. Então, eu vou ver direitinho com o Cleiton e onde ele obteve essa informação, e aí vai ser uma informação que eu vou anotar aqui para responder a você, tá? Em relação a isso, porque nesse caso seria um caso semelhante ao de Cleiton. Aí eu vou verificar, tá? Eu digo a você logo depois da nossa reunião. Tá. Pela sua experiência, professora, quanto tempo a comissão de ética poderia dar um retorno, ou eles não dão um retorno, assim, em média? O retorno é, no máximo, em um mês. Mas, se houver pendências, ou seja, algum aspecto lá que não ficou claro no projeto, ou então que, por exemplo, não, na sua declaração, a declaração que você assine, também ficou faltando algum dado, aí ficam como pendências, aí fica para a reunião do mês seguinte. Ainda não tem um desfecho assim de dizer o seu projeto foi aprovado. Mas, se estiver tudo dentro do previsto, assim, para um projeto de pesquisa, independentemente de ser ou não, envolver ou não diretamente seres humanos, um mês é o tempo, porque você pode submeter até mais ou menos o dia 15, ou seja, até a metade do mês, porque a reunião é no final do mês. Então, você tem que saber até quando você vai poder submeter, digamos, nesse mês vamos exemplificar, esse mês atual de outubro. Você teria que ver no calendário do comitê até quando você pode enviar projetos, porque a partir dali você não pode enviar, porque faltam 15 dias para a reunião, entende? Então, por isso que eu digo, se tudo ocorrer bem, você submeter o projeto dentro desse período de tempo, né, que você tem até, geralmente, eu não sei se no Comitê de Ética do CCS também é assim, mas lá no CCM é preciso submeter até o dia 15, porque no dia 28, mais ou menos, é a reunião. Então, se tudo for seguir esses trâmites e não tiver nenhuma pendência, então, no máximo um mês, sai o resultado. Então, Deixa eu tirar uma outra dúvida. Esse comitê, ele é ligado à pró-reitoria de pós-graduação? não, ele é ligado aos centros. Existem 3 comitês de ética na UFPB. Um Certo, é no Centro de Ciências da Saúde, que é o mais antigo, Centro de certo, Ciências da Saúde. Outro é no Hospital Universitário. certo. E o mais novo é no meu centro, no Centro de Ciências Médicas. Certo. Como não tem relação com a UHU, aí você pode escolher ou CCM ou CCS. CCS é o de Ciências Sociais, né? Não, Centro de Ciências da Ah, Saúde, desculpe, da saúde. é vizinho ao CCM. Tá? Então, Certo. nesse caso, você pode escolher um dos dois para. Existe algum comitê de ética no campus de Bananeiras? Que eu saiba, não. Acho que não. Pronto, então teria que ser submetido aqui no campus 1, então seriam esses dois. No do HU, geralmente são os projetos que são realizados lá. Então, Certo. seria um desses outros 2 comitês. Você, assim, pedindo assessoria da sua parte, né? Sim, Qual dos dois mas você acha que... o que é que eu sou aqui? Eu sou assessora acadêmica, digamos assim, né? Não, assessora não, porque assessora é quando um profissional pede a outro profissional, né, um parecer, uma análise. Aqui é um mestrando, um aluno da pós-graduação, e eu sou sua mentora, digamos assim, sou orientadora. Então, Sim. eu estou aqui justamente nesse papel. Embora Porque algumas como eu vezes eu não... perca, né? E às vezes eu aprendo também com você. Entendi.
Porque como eu não tenho vivência com os comitês, eu não sei, assim, o fluxo de trabalho, às vezes tem um que é mais rápido do que o outro. Pronto. Então, respondendo, o fluxo do CCM é bem mais rápido do que o do CCS. Eu já trabalhei nos dois por um tempo, e aí eu sei, não foi, já faz algum tempo, então eu não sei se houve modificações, mas assim, o que os próprios alunos dizem é que tudo flui mais rápido no do CCM. Entendi. Pois está ótimo. Aí eu vou, então, aguardar, né, essa questão de Eu vou ver, declaração, assim, processo. se o de Cleiton foi necessário, eu até vou tirar a dúvida se ele submeteu mesmo ao Comitê de Ética, mas parece-me que sim. Eu estou em dúvida, sabe por quê? Porque ele precisou pedir autorização à pró-reitora de graduação para ele ter acesso a esses dados. Aí eu não sei se eu estou confundindo isso com uma submissão ao Comitê de Ética. Então, eu vou lhe dar a resposta mais tarde, daqui a pouco. Então, aí... Só um detalhe antes que eu esqueça. Nesses 3 comitês de ética, tem o fluxograma, assim, em termos de fluxo, né, da tramitação do projeto, tem no site, lá numa página do portal, no caso do CCM, no do CCS, tem todas as explicações necessárias. E na plataforma Brasil, que é a plataforma por onde você vai submeter o projeto, também tem um manual. E no manual há todo um tutorial explicando como é que faz essa submissão e o envio para o Comitê de Ética. Então, eu vou deixar para explicar melhor esses detalhes, se eu confirmar ou não que vai ser necessário, em analogia aos procedimentos que o Cleiton fez, tá? Porque, no caso, é bem semelhante, são dados documentais, como os dele, e são dados que você está coletando indiretamente, mas envolvendo pessoas. Sim. Entendeu? Sim. Uma última situação que eu acho que seria importante nesse primeiro contato para a gente ver a questão do interesse mútuo, né? Porque eu acho que, eu não sei, né? Mas talvez o nosso trabalho nos dê mais, vamos dizer assim, resultados fora da instituição do que dentro. É isso que eu queria, essa opinião sua, porque eu vejo na dissertação, e eu não sei até que limite eu posso fazer isso, mas eu vejo na dissertação talvez uma perda de oportunidade. Por quê? Porque muitos resultados que a gente colocar lá, eles teriam que ser inéditos e a gente perderia de, por exemplo, fazer um capítulo, como você está propondo, fazer um artigo científico, do que for aparecendo, e a gente fica impedido de colocar isso no resultado de dissertação. Como é que você vê isso? Será que a gente poderia mudar o foco do trabalho final para um possível relatório técnico, para deixar a gente mais solto nesse sentido de a gente produzir, ou você acha melhor nós sermos mais conservadores nesse sentido? Primeiro, os trabalhos de conclusão do mestrado, muitas vezes eles geram mais de um produto. E quando gera apenas um produto, esse produto pode ser artigo, pode ser qualquer outro tipo de produto técnico, ele pode ser publicado antes, e muitas vezes, quando você apresenta o seu trabalho de conclusão de curso, você já tem o seu produto publicado. Então, não há essa necessidade de serem dados. Os dados eles são secundários, eles não são dados originais. Você vai. Sua pesquisa não é uma pesquisa que vai gerar um artigo original, vai gerar um artigo de pesquisa documental. E outro artigo que pode surgir porque, assim, você pode usar, essa é outra coisa que eu ia dizer, você pode usar recortes e publicar. Você não vai publicar
o seu trabalho de conclusão de mestrado na íntegra como um capítulo de livro. Você vai publicar um recorte que você vai fazer de um pequeno aspecto, ou até um aspecto de maior monta, mas assim, que não é a dissertação toda. Então, você pode e você deve fazer isso. Então, você está num curso de pós-graduação, estrito sensu, e nós estamos, mesmo que seja profissional, não seja acadêmico, mas nós estamos na busca de produzir, de gerar conhecimento e de difundir também. Então, você não tem nenhum impedimento de publicar partes, recortes desse seu trabalho, seja em capítulo de livro, seja em trabalhos apresentados em congressos, seja em artigos, em revistas científicas indexadas. Então, não se preocupe com isso. Certo. Certo? Porque a percepção que eu tenho é que talvez qualquer dado que a gente coloque na dissertação ou no relatório técnico, a gente poderia ter aproveitado isso de alguma forma, mas aí veria a minha proposição. E se eu fizesse uma dissertação de uma revisão bibliográfica somente de projetos de extensão, ou seja, de aproveitar trabalhos de outros pesquisadores, fazer uma revisão geral, seria uma dissertação nesse sentido, e toda a parte prática que a gente está usando, metodológica, de aquisição de dados, a gente jogar isso para as produções, ficar um escopo separado. Você não concorda? Você pode pegar todos os resultados que você tiver e você pode publicar antes de você defender. Quando você for defender, você apresenta, olha, já temos produtos publicados. Tem esse, isso é a sua dissertação. Entende? Então quer dizer Então, que o resultado... Não, continuamos com este projeto. Agora, quando a gente vai trabalhando no projeto e depois já na análise dos dados já coletados, ou até na interpretação e tudo, desses trabalhos, dessas fases do projeto, podem surgir ideias para publicação. Nada impede que sejam feitas essas publicações. Entende? Então, o projeto vai ser esse que você está construindo lá e eu estou revisando lá no do Google Docs. Agora, se surge uma oportunidade de uma publicação, como capítulo de livro, como artigo, ou trabalho em congresso, você pode fazer sem problemas. Você já está trabalhando no seu próprio projeto e já está produzindo conhecimento e difundindo também. Entende? Então, nada impede que você faça a publicação, mas não é do trabalho todo na íntegra. Você vai, por exemplo, essa proposta que eu fiz para o capítulo, com esses dados que você me apresentou, ele já seria uma publicação. Entende? Agora, quando você for defender sua dissertação, você vai ter que apresentar um artigo, ou um produto, ou um relatório técnico submetido. Não precisa ser publicado. Se você apresentar já publicado, melhor ainda. Eu não sei se eu consegui responder a sua dúvida. É porque minha dúvida é em relação ao seguinte, me parece que a dissertação ela não poderia utilizar um resultado que já foi publicado. Eu não sei se tem que ser, porque eu não sei se configuraria como plágio, vamos supor, entendeu? O resultado de uma dissertação ser o resultado de um artigo que eu já publiquei ou de um capítulo de livro. Olha, o autoplágio é quando você, por exemplo, publica um trabalho em uma revista, um periódico, né, indexado, e o mesmo trabalho você publica em outro periódico. Não pode. Isso é contra as boas práticas editoriais e também não é ético por parte do pesquisador. Mas, em relação à sua dissertação,
aqueles elementos todos que a dissertação contém, você pode tirar partes e publicar. Isso não é autoplágio. E quando você está defendendo sua dissertação, você, no final que você apresenta tudo, você diz, olha, alguns produtos já foram gerados e já foram publicados, são estes, estes e estes. Ali você está apresentando a sua dissertação para uma banca. Essa banca, ela vai observar e vai avaliar que você produziu, nem que seja um artigo, um capítulo, você produziu com base nos seus trabalhos. Isso não é autoplágio. Autoplágio é quando você publica o mesmo trabalho seu em mais de uma revista. Isso é autoplágio. E plágio é pior ainda, né? É quando você copia o conteúdo de um artigo ou de um capítulo e você publica como se fossem seus dados. Entende? Então, ainda ficou alguma dúvida sobre isso? Não, acho que tá ok. Certo? Então, não se preocupe, assim, você pode publicar partes, né, alguns aspectos, alguns recortes da sua dissertação futura, você pode publicar, e isso não impede que esses mesmos dados sejam apresentados na sua dissertação. Depois, a sua dissertação, ela vai fazer parte do repositório da UFPB. Por exemplo, a de Clayton já está lá no repositório da UFPB. Então, o fato de você, de Clayton, por exemplo, ter publicado um trabalho com os dados da dissertação dele, não quer dizer que ele fez um autoplágio da própria dissertação, porque a dissertação é um trabalho monográfico e da própria dissertação derivam vários produtos, como eu disse a você, pode derivar um trabalho metodológico, como um relatório técnico, pode derivar um artigo de revisão, pode derivar um artigo bibliométrico, né, de bibliometria. Então, pode derivar um capítulo de um livro, pode derivar dali um trabalho a ser publicado nos anais, certo? Então, eu não mostrei, eu não sei se foi com você que eu comentei, mas, assim, na dissertação do mestrado, do meu mestrado, antes de defender a minha dissertação, eu tinha publicado 5 artigos, entende? Sim. Eu publiquei 5 artigos e depois defendi a dissertação. E os seus resultados eram baseados nesses 5 artigos, é isso? Não, esses 5 artigos derivaram da minha dissertação. Só que, à medida que eu ia escrevendo a minha dissertação e já tinha resultados, aí eu terminava com a discussão, conclusões, referências, aí ali estava já conformado um artigo, configurado um artigo. Submetia uma revista e era publicado. Entende? Então, por exemplo, veja só para dar um exemplo. O meu artigo, meu trabalho de conclusão do mestrado foi o efeito de estrógeno sobre sintomas depressivos em mulheres no climatério. Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu fui já aplicando questionários às pacientes que eu entrevistei, e eu perguntava sobre os sintomas, e elas me respondiam, eu já peguei aqueles dados, analisei, interpretei, escrevi, né, submeti à minha orientadora, ela revisou, e eu submeti a revista aqui do Revista de Ciências da Saúde, que é do CCS. Foi aceito, foi publicado. Pronto, já tinha um. Aí eu me entusiasmei, pronto. Aí quando eu vi outra coisa que aparecia, pronto, apareceu outra coisa aqui, que foi um índice que eu apliquei também sobre sintomas da menopausa, porque aí eu correlacionei os sintomas desse índice menopausal com uma escala que é de sintomas depressivos. Então, quando eu tive esses dados já e analisei, e interpretei, aí elaborei outro artigo, aí minha orientadora revisou, submeti a outra revista, foi aceito, foi publicado. Está entendendo?
Aí, nisso, surgiu outra ideia, quando eu acompanhando as pacientes, eu observei que as pacientes menopausadas que tinham sido submetidas à esterectomia, elas tinham determinados sintomas diferentes daquelas que não tinham sido submetidas à esterectomia. Aí outra ideia, fiz a mesma coisa, submeti a uma revista, foi publicada, certo? Foi publicado. 3, né? Sim. Aí, um outro trabalho, eu não me lembro agora, mas só isso aqui, eu sei que foram, e o 5º foi com os resultados da dissertação, claro, resumidos, né? Porque o artigo de uma revista ele é bastante mais, não é, econômico em termos de texto, tem que ser muito mais compacto. Então, no último artigo que publicamos foi com os dados do trabalho todo, certo? Eu falei dos sintomas depressivos, na dissertação já tinha publicado, falei dessa questão dos sintomas do índice menopausal em relação aos sintomas depressivos da outra escala, já tinha sido publicado, mas aí eu já estava construindo a minha dissertação. O que eu estava colocando lá como resultado de discussão é que foram produtos, acabaram sendo produtos dessa dissertação e publicados. Aí, quando defendi a dissertação, eu disse, olha, os dados resultaram, não é, resultaram em 5 artigos. Pronto. E isso enriqueceu muito mais a minha defesa. Entende? Entendi. Se você tiver dúvida a mais, eu posso enviar alguns outros dados, né, que possam elucidar melhor a sua dúvida. Uma outra coisa que eu ia propor, pode ser uma saída também, é que eu pensei em desenvolver um método para avaliar esses dados, entende? Então, poderia ser uma dissertação de um método e os resultados usar para a produção, entende? O método ele vai ser utilizado para todas as produções. Haveria essa confluência do método e os resultados. Mas o método eu poder aproveitar porque ele vai exigir muita pesquisa bibliográfica. Eu estou trabalhando com dois métodos, né? É um método relacionado à teoria fundamentada nos dados e a teoria atorrede, né? Mas então, aí no método... já é o seu referencial teórico-metodológico. Esse aí vai ser o referencial que você vai usar. Se daí derivar alguma ideia de você submeter um protocolo de avaliação, já seria um estudo metodológico, poderia ser no futuro para uma proposta de doutorado. Porque aí é muito mais complexo para o mestrado, entende? Entendi. Então, do jeito que a gente está imaginando, e com as mudanças que eu fiz, na verdade, não que eu fiz, mas que eu sugeri para você no projeto, eu acho que fica bem enquadrado como projeto de mestrado. Você tem 2 anos para isso. Se você for propor algum protocolo metodológico de avaliação que seja, ou de outra natureza, você teria que, além de elaborar esse protocolo, né, a partir de uma revisão, você elaboraria, você teria que validar, certo? Validar com especialistas e validar também com pessoas que vão usar aquele protocolo. Então, veja que esse é um trabalho de fôlego e que vai, talvez, ser um ótimo trabalho, mas para o futuro, não é? Para o doutorado. Certo. Certo? Tá. Então, vai ser uma revisão documental dos projetos da UFPB, né? Sim. E aí eu vou, a partir dos dados, eu vou definir proposições. Seria isso, basicamente. Agora, sim, aí sim.
Aí, eu coloquei até isso lá na metodologia, não desenvolvi, mas coloquei como ideia para você desenvolver. Você, no final, quando você terminar, fizer a discussão dos seus dados e tudo, você vai propor, você vai fazer recomendações, você vai sugerir estudos posteriores que podem esclarecer algum ponto que não ficou bem definido ainda nos resultados. Resultados inesperados que aparecem e ali não era o seu objetivo estudar, mas você sugere projetos posteriores nessa direção ou naquela. Então, você vai fazer recomendações de aplicabilidade prática dos seus resultados. Aí é outra coisa. Aí você mesmo pode retomar daí, terminando a sua dissertação, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, defendeu e tudo, aí agora eu vou fazer um projeto para o doutorado. Aí você pode pensar em um trabalho metodológico que você terá até 4 anos para desenvolver, né? Que é um trabalho de mais fôlego, né? Você precisa de mais tempo, você vai precisar também de muito mais, se debruçar de forma muito mais profunda, né? No projeto, certo? Certo. Então, a tarefa que eu tenho agora para os próximos dias é definir esse capítulo livre. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte: qual é a temática, né, que eu tenho que eu vou definir mandar bem? tudo para você, eu vou mandar falando sobre a educação interprofissional. Aí isso vai dar origem a vários capítulos. Eu vou enviar para você um dos capítulos, ou então as ideias, os títulos dos outros capítulos e o título do próprio trabalho, né? Que estava até aqui, que eu estava revisando. Deixa eu ver aqui. Eu faço o seguinte, daqui a pouco eu mando para você no WhatsApp, certo? Certo. Então, no e-mail, né? No e-mail, eu mando no e-mail, certo? Sim. E só mais uma última dúvida, Iva, em relação aos produtos, certo? Eu olhei o manual de produtos técnicos da CAPES, eu acho que é esse que a UFPB leva em consideração, não é isso? Para a Não, pós-graduação, não? precisa Não? ser, não precisa ser especificamente um relatório técnico. Pode ser um artigo, pode ser um Não, capítulo de livro. não, eu falo produto, não relatório. O produto técnico, entende? O Porque o produto manual, técnico, sim. o manual da CAPES, ele regulamenta como é que você deve repositar um produto, não um relatório Sim. nem uma dissertação, um produto. Aí existe um regimento nesse documento, eu queria lhe perguntar se eu posso produzir outros produtos, Pode, porque pode. aí, porque aí a gente já cumpriria com um dos objetivos de UPPGO, que é dar uma resposta institucional dentro do local de trabalho, ambiente de trabalho. Aí Certo, a gente fica livre de fazer o nosso trabalho como a gente está fazendo, e eu farei esses produtos para cá, por exemplo. Eles estão precisando aqui de um editor para revista de extensão daqui, do CCHSA. sim. Aí eu faria isso, um aplicativo também de celular, para auxiliar os coordenadores aqui em projetos de extensão. Isso eu também estou pensando em fazer, aplicativo de celular, que eu estou aprendendo a mexer no Swift, que é o programa para fazer algoritmos, né, para Android e para iOS. E, além disso, um curso de extensão, um curso para os professores que vão fazer novas proposições de projeto. Isso aí é ao Mas redor. eu sei, eu entendo. E o professor Wagner, que é o coordenador, ele fala muito sobre relatórios técnicos e tudo. Mas o que eu estou querendo entender é que você não terá uma dissertação, é isso? Não, não, fica, eu deixar o seu critério, a questão de ser dissertação relatório. O que eu estou querendo fazer é um produto para repositar conforme a CAPES regulamenta, e a gente já fica livre da exigência do produto, porque é uma Mas, exigência da pós e da UFPB, entende? então, mas veja só, se você produzir este capítulo, se der certo a publicação, você já vai ter o seu produto, é um capítulo do livro, Certo, certo? Se, entendi, se além disso você quiser escrever um relatório técnico e enviar aí para o seu centro, nada impede que você faça isso, entende? entendi. Mas nós precisamos seguir o nosso projeto. Os produtos que surgirem,
virão como, como é que se diz? Como eu gostaria de dizer, surge como bônus, não é bônus a palavra, mas surge como mais algo que você produziu, seja relatório técnico, seja artigo, seja capítulo de livro. Então, se você quiser que também converter isso em relatório técnico, pode converter, colocar no repositório, apresentar no seu centro, pode, nada impede, mas é preciso seguir, eu acho assim, é preciso ter uma dissertação, naquela dissertação, eu mandei para você a dissertação de Clayton? Acho que mandou, professora, foi. Porque eu não abri todos os arquivos. Só para você ver a configuração, certo? Porque foi a segunda, meu segundo orientando do PP Goa, e aí eu enviei para você, como assim? Porque eu mandei digamos, o esqueleto do projeto pelo Google Docs, e depois eu enviei o projeto, não sei se, eu não me lembro se eu enviei o projeto ou se eu enviei já a dissertação finalizada, não sei, eu mandei um dos dois para você ver como é que foi desenvolvido o projeto. Aí você precisa ter um projeto, você precisa defender esse projeto publicamente em uma banca, tá? Então, vamos nos preocupar com isso inicialmente. Depois a gente se preocupa com o produto, tá? Ok, combinado. Agora, só para a gente finalizar a nossa reunião, você poderia compartilhar na tela aí o Google Docs, só para eu explicar, já poder ajudar você quando você for revisar. Daquele arquivo específico? Sim, porque eu não disse a você que fiz uma revisão rápida, não de todo o documento, mas fiz uma revisão mais rápida nos objetivos, né? Até sugeri um título. Então, vamos ver essas sugestões que eu fiz, porque se você tiver alguma dúvida, a gente já esclarece. Pronto, vou compartilhar aqui. Certo. Vou dar um zoom aqui também. Aparece para você, Ivan? Aparece. Pronto, já está vendo aí do lado? Estou classificar os projetos de extensão em categorias e focando sobre área de conhecimento. Aí do lado, sim, mas adicional, porque isso aqui se refere a uma alteração que eu fiz. Rolando a tela que você vai ver, não sei porque apareceu aí em cima. Aqui, ó. Tá. Eu sugeri um outro título, isso não significa que esse título ele será o título definitivo. Não, a gente vai remodelando o título, vai mudando aqui, tirando ali, cortando ali, aumentando ali. Então, a gente vai fazendo um ajuste. É apenas que eu acho que ficou muito mais, não sei, ficou muito mais informativo e ficou mais, eu acho que ficou mais adequado do que o título que você colocou. Então, é uma sugestão, certo? É uma sugestão. Tudo aqui ainda é provisório. É provisório. Perfeito. Passa a ser mais definitivo quando você for qualificar, você for para a qualificação, né? E é que a gente vai ter, tá mais ou menos direcionado. Aí a banca pode até sugerir, olha, nesse título aí eu sugiro, acho que seria recomendável mudar isso e isso. Aí a gente já muda para a dissertação, entende? Perfeito. Agora, pode rolar, por favor, aí a tela. Isso é só uma sugestão de título. Podemos ir até para os objetivos direto. É porque quando a gente faz sugestões, aí de lado aparece uma caixinha, né? Aí você vai ou aceita ou recusa, aí já desaparece a caixinha. Pronto, aí, veja. No objetivo geral você colocou revisar, né? Realizar uma revisão documental de projetos de extensão da UFPB, etc. E eu sugeri colocar assim: analisar o perfil e a adesão dos projetos de extensão dos centros de ensino da UFPB relacionados, né, à área de ciências da vida aos porque ficou adesão, certo? Aos princípios norteadores da extensão universitária no período 2018-2023. Então, fiz essas modificações que estão aí. São sugestões,
certo? Aí aqui, por exemplo, onde você colocou realizar uma análise, porque isso parece até um plano de trabalho, e não é. Isso, aqui, no caso, é o projeto. Aí tem assim, ao invés de realizar, analisar o perfil dos projetos, quanto à quantidade, equipes, membros, bolsistas. Eu acrescentei aqui, na verdade, eu não acrescentei, eu tirei lá do segundo objetivo e coloquei aqui. E assim por diante. Você pode rolar mais um pouco. E aqui, o que está em vermelho é sugestão, tá? Sim. E eu deixei aqui esses outros seus porque podem também permanecer. Só que, assim, o ideal é que a gente tenha 4 a 5, não é? Objetivos específicos, né? Para não ter muitos. Sim. Então, eu coloquei aqui, não significa também que vão ficar assim, mas a partir daí, dessas sugestões e que você colocou, aí você já vai pensando e vê o que você vai manter, o que você vai retirar. Pronto, podemos descer um pouquinho. Aí, a justificativa eu não li ainda, não li. Aí eu, assim, esses dados aqui, mas eu eu não li, mas eu já pensei. Isso aqui já é resultado. Certo. Tá? Já é resultado. E que talvez você nem vá usar esses aqui, porque aí a gente fez um novo enquadramento. Né? Esses são os projetos do CCHSA. Não é isso? Não, aqui é o número de projetos total da UFPB, esse gráfico. Ah, sim. Era sim. só para. Porque nessa época eu justifiquei o projeto, né? Porque a justificativa vem do interesse da temática, né, também. Então, eu me interessei porque eu vi que existia, talvez, um certo impacto dos projetos de extensão relativo aos períodos. Então, houvesse uma correlação do cenário, do contexto da universidade, dentro de um intervalo de anos aí, entendeu? Que poderia me dar... Então, tá bem. Mas, como eu disse a você, eu não li ainda. Eu não li a justificativa. Eu só vi a figura. Pode baixar um pouquinho mais. Aí eu não vi, aí na revisão de literatura, deixa eu ver se eu acho que eu não. Não. Eu não li a revisão de literatura. Eu gostaria que você colocasse assim já os parágrafos começando o parágrafo com uma entrada. Certo? Certo. Pronto. Conforme a BNT, tá certo. É a BNT e, se possível, isso aí também pode ser organizado depois que você baixar, terminar o projeto e baixar, né, fazer o download. Mas você poderia já colocar assim, entre os parágrafos, sem aquele espaçamento maior, né? Certo? Entendeu? É porque o espaçamento da... Professora, você me ouve? Oi. Porque meu fone acabou de descarregar, mas eu estou ouvindo pelo celular. Se estiver bem... Está bem audível? Está assim. Agora, no caso, você não pode mais apresentar a tela, é isso? Não posso, é porque a tela está no computador. Eu estou aqui no telefone e estava com fone para ele, mas está tudo ok. Tá. Tudo bem. Então, veja, eu só fiz algumas observações na metodologia, muito rápidas, né, e superficiais. Aí, aqui onde está... quando eu risco assim, né? Você já deve ter visto um trabalho revisado, significa que eu sugiro retirar, né? Sugiro. Aí aqui abaixo eu coloquei alguns pontos que poderiam ser abordados na metodologia. Certo? Sim. Pronto. Aí, sim, agora vem essa parte que eu entendi agora o que você quer fazer. E eu risquei tudo porque eu pensei, mas a gente não vai fazer análise bibliométrica. Mas pode fazer, porque você já tem os dados todos naquela planilha, certo? Então, pode ser uma revisão bibliométrica também. Então, nesse caso, você desconsidere esse risco. Quer ver? Baixa aí, por favor. Baixa aí, você vai ver que eu risquei tudo, certo? Olha, vou baixar um pouco mais. Risquei tudo, porque eu não tinha entendido. Quando você me mostrou aqueles dados que estão lá no Excel, a partir da sua pesquisa de quais são as ciências da vida, etc., e daí você já aplicou aquilo, né? E foi nos periódicos CAPES e viu que tinha 29 trabalhos que você ainda vai ler, então isso já é um trabalho de revisão, já pode ser também um artigo a ser submetido à publicação,
Antes mesmo, pode ser antes mesmo de você até qualificar, você já pode submeter à publicação. Então, aí, como eu não tinha entendido, então eu risquei tudo. Então, desconsidera essa parte riscada aí no final, tá? Na realidade, eu pensei em fazer análise bibliométrica, realmente o texto está errado, porque era o foco principal, mas agora se tornou algo acessório. Sim, Porque, mas isso não significa que a gente não possa também, a sim, partir sim, sim, mas o que é que a gente poderia botar como objetivo específico, e não como geral? Porque o que é que eu Sim, pensei? A análise bibliométrica poderia me dar, vamos dizer assim, um requisito de inovação, porque eu leio os artigos que têm a ver com a temática, que são 5, que só existem esses 5, que tem a ver com extensão universitária, quer dizer, avaliação de extensão universitária dentro do âmbito da UFPB. Só existem sim. 5 trabalhos disso. Então, como foi feita essa análise bibliométrica? Se chegou a esses 5, e eu vou analisar esses 5, a gente poderia publicar isso aí, beleza. Exatamente. E onde é que você coloca aqui no seu projeto? Onde é que você coloca? Na seção de revisão de literatura. Uma revisão de literatura, Sim, certo? revista de literatura. Só Que que aí já pode originar outro projeto. Aliás, outro artigo, outro produto. Quando eu falo em produto aqui, eu não estou falando de produto só técnico, estou falando de produto também como artigo, como capítulo de livro, tá? Então, Pronto. na revisão de literatura, a gente citaria esse possível artigo nosso que tem a ver com essa revisão bibliométrica que a gente vai fazer, não é isso? Não, você já coloca aí os resultados da revisão bibliométrica. E na metodologia, você coloca a metodologia de uma revisão bibliométrica, coloca que essa é a primeira parte da dissertação, é a revisão bibliométrica. Certo. Não é revisão sistemática, nem é revisão integrativa, nem é revisão de escopo, nem é revisão narrativa, é uma revisão bibliométrica. Certo. Então, você, pela forma como eu vi aí, pode ser a se desmembrar em uma revisão bibliométrica e uma revisão de escopo, duas, certo? Pela forma como eu vi você fazendo aí. Depois eu posso orientar melhor você como fazer essas duas. E Certo. esses dados que você desenvolver a partir dessas duas análises de revisão vão ficar na seção de revisão da literatura em termos de assim, do que você observou, você pode colocar lá em termos de trabalhos, e como resultado, já na seção de resultados, você coloca que a primeira fase foi uma revisão do escopo e um trabalho bibliométrico, e você já coloca lá os resultados, coloca esses dados nos resultados, certo? Sim. Mas na revisão de literatura, você já se apropriou do que tem publicado sobre essa pergunta que você já se apropriou, e como foi feito de uma maneira sistemática, então não. Se alguém perguntar, mas esse trabalho aqui não estava, vai ser menos provável que algum dos examinadores pergunte isso. Esse trabalho aqui, que eu faço muito isso nas bancas em que eu estou como avaliadora. Olha, esse trabalho aqui eu achei, mas não está aí no seu projeto, certo? Quando você faz uma revisão, como você fez, assim, nos moldes de uma revisão sistemática ou de escopo, aí você vai ter muito mais segurança de apresentar a sua revisão de literatura, porque ela foi feita de uma maneira sistemática. É menos provável que alguém diga, mas e esse trabalho? Por quê? Você fez uma avaliação panorâmica e daí você selecionou aqueles estudos que têm a ver com sua pergunta de pesquisa. Sim. Certo? E seria para atingir o primeiro objetivo, seria uma garantia de inovação. Ou seja, Mas veja só, não está ainda essa questão bibliométrica. Como eu cortei tudo isso aqui, e também você não tinha colocado lá. Essa, digamos, essa parte do trabalho não estava lá, ainda tem que ser acrescentada. Isso, Tá exatamente. certo? Pronto, então é isso. Então, nós estamos aqui às 15h45, então estamos 1h30, né? 1h30 eu acho que é razoável, né? 1h30,
de mentoria, né? Então, podemos até encerrar e depois a gente vai catando o que ficou como pendência para ir resolvendo. E aí eu vou mandar as informações, a formatação para você escrever isso que você apresentou para mim, inclusive com aquela coisa aquele gráfico, né? Que ele faz como se fosse, ele aglutina, né, naquelas esferas, as áreas e ver quais as que estão mais interdisciplinaridade nesses projetos de extensão realizados no período tratado, e aí você já viu esse dado. Isso aí é o quê? É interdisciplinaridade, e é isso que trata esse livro digital, certo? Tá certo. Então tá. Então Envolve a medicina, então tem tudo a ver com. Estão faltando 4 capítulos, então um deles vai ser este. E os outros 3 eu ainda estou buscando, né, aí com meus colegas, que podem colaborar. Eu vou mandar para você até o edital para você ler, né? Você, como parece que você, talvez seja o seu trabalho, né, que faz com que você tenha esse olhar mais curioso para esses detalhes, né? Esses detalhes aí de ler esses documentos. Então, eu vou mandar, e aí você até lê o edital e vê do que se trata de maneira, né, mais, digamos, lendo na fonte, não é isso? Eu vou enviar para você também, tá? Pelo e-mail. Então, a tarefa de casa, vamos dizer assim, é esse capítulo. Esse capítulo de eu melhorar, começar a mexer na dissertação também, mais, né? A dissertação mais. Não, o projeto. O projeto, tá certo. Certo. Só que você, ao mesmo tempo, você já está trabalhando na dissertação, no sentido de que, não que você está já construindo o projeto, mas porque esses dados que você vai analisar e vai escrever para o capítulo já serão dados que você vai incluir na seção de resultados da sua dissertação. Certo. Tá bem? Pronto, então eu vou parar a gravação. Muito bem, gostei muito, viu, do seu empenho, gostei do que você buscou como elucidações, né, de nossas dúvidas. Acho que você, então, nesse primeiro mês de mentoria, eu posso dizer que sua nota é 10. Obrigado, Hilma. Tá certo. Então, eu vou parar aqui a gravação, até a próxima reunião, que, nesse caso, a gente tem marcado a terça, não foi? Pode voltar. Pode ser na quarta, pode? No seu caso, pode ser a quarta? Pode sim. Pronto, então fica na quarta, porque eu já abri esse link e já deixei toda. Não sei como foi que eu deixei, mas parece que eu deixei toda primeira quarta, certo? Primeira quarta do mês, ok. Exato, ao invés de ser toda primeira terça. Então, até mais, boa sorte e parabéns, viu, pelo seu trabalho e pelo seu levantamento e análise também. Parabéns, eu estou muito, digamos assim, satisfeita com seu trabalho nesse mês de orientação. E até lá, então, boa Obrigado. semana e até a próxima. Qualquer coisa, pode enviar pelo WhatsApp. Tá ótimo. Tá bom? Muito